Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico que está aí nas mídias, né? Sobre os bebês reborn. São as bonecas hiperrealistas que estão aí sendo usadas de forma assustadora, vamos dizer isso, né? Mas a gente tem que contar o que acontece com bonecas com representação dentro da psicologia, né? As bonecas são representadas mundialmente, em toda a história tem um símbolo, tem um simbolismo, e na nossa infância principalmente. Então, meu nome é Cássia, eu sou psicóloga. Você, se gostar desse vídeo, se inscreve no canal, assiste até o final para ver se você gosta. Se você está chegando agora, né, se inscreve no canal. E se você já é nossa, também curte, comenta, compartilha, indica para os amigos, que aqui nós temos culinária, minha diária, meu dia a dia, minhas histórias. E agora chegou mais um. Eu não me assustei de princípio, aliás, eu me assustei de princípio quando vi o que está acontecendo com essas pessoas. Certamente elas precisam de uma escuta, de um acolhimento, para a gente entender melhor o que está se passando nessas cabeças, né? Eu, quando criança, brinquei muito de boneca, apesar de ter poucas bonecas. Eu tive uma boneca, veja como elas são importantes e simbólicas. Eu tive uma boneca que eu chamei de Jaqueline. Tive uma outra que minha irmã trouxe, que na época, até então, ela morava nos Estados Unidos e veio para o casamento, então ela trouxe uma boneca para mim. Eu não lembro o nome que eu botei, eu ainda era muito pequena. Mas a boneca tinha um enxoval completo, tinha berço, então essas duas eu lembro bem. As outras bonecas que eu tive, minha mãe comprava na feira, aquelas bonequinhas de pano, e eu brincava incrivelmente, né? Brincava de casa, comida e boneca. Fazia as comidinhas, isso fez parte da minha infância e foi muito bom. Foi muito bom, inclusive para minha formação, para minha história, né, hoje. Mas o que a gente está aqui é para falar dessas bonecas que são hiperrealistas e que no meu artigo eu proponho uma reflexão sobre o uso e o significado psicológico dos bebês reborn, que são, né, que assumem funções simbólicas e afetivas em diferentes contextos clínicos. Mas a gente tem que entender que o crescimento, nos últimos anos, a presença desses chamados bebês reborn, que são essas bonecas, tem despertado curiosidade, estranhamente e, em alguns casos, julgamento. Muitas vezes associadas ao colecionismo ou ao entretenimento. Seu uso vem expandindo para contextos terapêuticos, especialmente em campo da saúde mental, né? E a gente vai entender o que é que acontece. A gente usa bonecas lúdico na terapia para as crianças, por exemplo. Elas se expressam no lúdico, na brincadeira. Às vezes a gente diz muita coisa verdadeira quando a gente está brincando, né? Então, mas agora ultrapassou todos os limites da sanidade. Estamos vivendo uma insanidade, porque a gente não pode esquecer a história, porque começamos lá ainda há alguns anos, né? A mulher ficava grávida, aí tinha o chá de fraldas, que eu acho maravilhoso, porque é como se fosse uma despedida temporária, porque a mulher vai parir, ela vai ter um momento ali que vai, né, viver aquilo tudo, então vai se afastar um pouco dos amigos, se afastava, porque hoje, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né, vamos ter aí senso,
Eu não visito criança quando nasce, até tomar todas as vacinas. Mas tem gente que não tem esse senso e que vai lá. Bom, então existia o chá de bebê, tudo certo. Era um momento ali de despedida temporária, que a mulher ia entrar naquele período e que ia precisar de fraldas mesmo, muitas fraldas. Na minha época não tinha isso, porque eu tinha fralda de pano, as fraldas descartáveis eu só usava quando eu ia sair com eles. Mas minha mãe separava, 60 fraldas eu tinha. Tu já imaginasse que coisa, que a gente tinha quem lavasse, né? Então eu só usava as descartáveis quando a gente ia sair. Que era raro, na época tinha Johnson, tinha pouquíssimas. Hoje tem uma quantidade para você escolher. Mas tudo certo. Depois, já nos últimos anos, as crianças nascem, na minha época, a gente só fazia aniversário uma vez, de ano em ano, né? Hoje é mêsversário e o que tiver mais de ser. Então, não é pra gente se espantar muito com essa história que está acontecendo midiática, né? Principalmente que a gente tem que entender que existe o capitalismo para vender essa boneca. Tá ali, ninguém tá alcançando isso. As bonecas têm sim um sentido importante, mas vamos lá, né? Tem o capitalismo que está inventando, que está favorecendo isso. É um bebê artesanal e ele tem uma proposta boa, mas aí vê só. Você vai ser mãe. Você não pode escolher o filho que você vai ter. Ah, eu quero um filho do cabelo preto, do olho azul e de assim, eu quero que ele não chore, eu quero que ele não me dê trabalho. Não, não é assim não, gente. Ser mãe é uma surpresa. É um aprendizado diário. É preciso ter coragem para ser mãe, ter força, ter amor, ter empatia, ter compaixão, renúncia. E com esses bebês, essas mulheres não experimentam nada disso. Ainda estão inventando que eles vão para o hospital, né? Veja a que ponto chegamos. O SUS já está na UTI. Imagina receber boneco. Não. Antigamente tinha o Hospital das Bonecas. Quando ela quebrava, você mandava para consertar. Eu me lembro que Jaqueline quebrou, a perna se arrancou lá e minha mãe levou para consertar. Mas tinha um lugar especializado para isso. Mas agora encontros, já estão pensando em creche, em fila de supermercado, prioridade na fila do supermercado. Creche, prioridade na fila do supermercado, no SUS, né? Daqui a pouco estão pedindo Bolsa Família, não vai demorar. Encontros em parques. Veja a que ponto chegamos. Nós usamos essas bonecas como em algumas situações, tá? No luto, perinatal e perda gestacional, isso é importante. Até no pré-natal. Hoje ele é feito com bonecas, para você aprender a botar a fralda, para você aprender isso, aquilo. E aquelas mães que estão ali angustiadas, né, por algum motivo, que não esperavam aquele bebê chegar, mas engravidaram. Então, esses bebês são usados no pré-natal. Ou como eu disse, luto perinatal e perda gestacional. A gente pode utilizar esse simbolismo para trabalhar essas questões. E o bebê funcionaria, a boneca ou o boneco, não importa ser bebê reborn. Aquela boneca, aquele boneco, aquele brinquedo vai funcionar como um mediador desse processo, tá? Não tem necessariamente que ser um bebê reborn. Oh meu Deus, um boneco reborn. Na saúde mental da geriatria também, a gente pode brincar com isso. As pessoas com Alzheimer, não é raro você ver uma senhorinha com Alzheimer segurando uma boneca, mas ela não tem necessariamente que ser essa reborn. É o símbolo ali que vai funcionar, né?
Tem mostrado efeitos positivos na redução da agitação, na promoção do afeto e negação da memória, porque o Alzheimer, ele traz essa negação do presente e vai lá para trás buscar a memória do passado. Não sei se vocês já conviveram com alguém que tem Alzheimer, que isso pode acontecer, tá? É comum. Aprende a cuidar, né? A boneca vai te trazer essa sensação de cuidar, de acolhimento, de propósito. Eu tenho um sentido aqui. Funciona como ponto de ancoragem emocional em um cotidiano marcado pelas perdas. Tem o simbolismo, o simbólico, o inconsciente e os limites. Na hospitalização, né? Em contextos de solidão, de ansiedade, de depressão, pode funcionar, tá? A gente usa esses instrumentos como facilitadores desse processo, né? No hospital, a gente já diz que, assim, o sofrimento é frequentemente marcado por perdas. Então, pode ser usado, como também hoje já usamos cachorros, né? Que tem hospitais que permitem que o dog entre. Que o dog entre lá no supermercado, ou que o dog entre no hospital para ver o seu dono. O cavalo é utilizado como para terapia também, em alguns casos, mas cada caso é um caso. O que estão fazendo aqui com essa boneca, eu me nego de chamar de bebê, tá? Eu falo porque é como a mídia tá chamando, mas eu me nego de chamar de bebê. Seria qualquer boneca seria bebê. Qualquer boneco seria bebê, seria, né, teria aquele simbolismo. Então, só vou ler para vocês as considerações finais do meu artigo, tá? O bebê reborn, enquanto objeto, não é por si só terapêutico nem patológico. Sua potência está na escuta que se constrói em torno dele. Escuta que acolhe a dor, o vazio, o cuidado interrompido. Então, o silêncio fala mais do que muitas palavras. Eu estou colocando especificamente aqui na psicologia hospitalar. O reborn pode ser um mediador silencioso, um elo entre o sofrimento e a possibilidade de simbolização. Eu tenho mais outros pontos aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para eu ler para vocês. A presença do bebê reborn pode abrir espaço para narrativas da dor e do cuidado. O olhar psicológico, né? É um diferencial aí. Agora, existem controvérsias, né? Limites entre a realidade e a fantasia. Temos que ter esse limite. Quando o uso desse bebê ultrapassa o simbólico e compromete com a realidade, pode haver indicação de sofrimento psíquico mais profundo, e é o que está acontecendo. Está comprometendo a realidade. Isso está acontecendo. As pessoas estão entendendo erradas. Então, essas pessoas precisam de ajuda, sim. Eu estava vendo no Instagram agora o vídeo de uma colega, ela é enfermeira técnica, né? Se chegar uma pessoa dessa no meu plantão, eu faço doação desse bebê e mando direto a mãe, né, para a psiquiatria. Eu vi também o governador de um estado do sul. Ele disse que se chegar nos hospitais dele, vai para uma internação involuntária. Eu não diria internação involuntária, mas vamos ver, o que é que fez você trazer esse bebê aqui? Como é que isso chegou até você? O que é que te levou a adotar essa postura de mãe desse bebê, né? O mundo tá... Eu não vou criticar, porque eu sei que eles estão em sofrimento, tá? E muitos já estão se aproveitando desse sofrimento
para criarem creche, para criarem, para lucrarem em cima disso, terem lucros em cima do adoecer do outro. Então vamos dar uma maior atenção fora desse contexto midiático e... Desculpa. Ai, meu Deus, desculpem. Eu tomei chuva quinta-feira, então tá assim. Do contexto midiático e capitalista, porque quanto mais você promove ali, influência, né? Hoje a gente vê os influenciadores aí fazendo absurdos, que a gente vai falar sobre isso também, sobre essas bets, né? Eu vou trazer aqui um videozinho para vocês também, desse contexto. E já falei lá no meu Instagram, já fiz um post dos influenciadores, né? Que tipos de influência é essa que a gente está tendo? Na minha época, o meu influenciador era o meu pai, minha mãe, a minha casa, o meu contexto, a escola, né? Os professores. Esses eram os meus influenciadores. Hoje a gente vai se influenciando por qualquer coisa. E olha, eu acho interessante porque questões de marca, de não sei o que, né? Que hoje eu gosto de coisa boa. Não estou dizendo a vocês que não gosto e que sou contra, de jeito nenhum, tá? Eu gosto do que é bom. Gosto demais. Se eu pudesse só usar o que era bom, mas não necessariamente tinha que ter uma marca. Eu, quando chegava em alguma loja para ir comprar alguma coisa, aí as pessoas vinham, me falavam assim às vezes. Porque na época não, as novelas da Globo eram o que a gente tinha de melhor para ver, né? Então dizia, olha, fulana de tal usa isso aqui esse é igual aquele da fulana de tal na novela. Eu desistia, eu disse, quero mais não, obrigada. Então, vamos ver, não vamos nos deixar influenciar por coisas que não têm sentido, insignificantes, né? Que não agregam nada em nossas vidas. E vamos, nesse momento, o vídeo é sobre o bebê reborn, né, as bonecas, vamos ajudar essas pessoas, vamos fazer vídeo comunicando que essas pessoas estão sim, possivelmente em sofrimento psíquico, precisando trabalhar algumas questões da infância, ou alguma perda, ou alguma falta, ausência, porque quem precisa de ir para o SUS ou para um psicólogo ou psicanalista ou psiquiatra são essas pessoas, mães, que estão fazendo todo esse aparato. Encontros em parques, gente, não sabem nem o que é ser mãe, porque ser mãe dá trabalho, não é só doce não, porque a gente acorda de madrugada, o bebê chora, a gente troca a fralda, dá comida, dá peito, né? Fica toda malamanhada, mas é gostoso, é a melhor coisa da vida, é ser mãe. Essa é a melhor coisa. Se você quer ser mãe e não quer parir, adota uma criança. Tem muitos aí que precisam de adoção, tá? E por hoje é isso. Já demoramos 15 minutos e 22 segundos aqui no vídeo. Então vamos ver se eu acelero um pouquinho para não ficar muito longo. E tenham compaixão dessas pessoas, tenham empatia, não julguem. Elas precisam de ajuda. Beijos no coração de todas e todos. Jesus nos ama.